Ele teve um referencial de identidade familiar distorcido, cresceu debaixo de um legado imoral. Olha lá o filho da prostituta. Ele é apresentado na Bíblia assim, gente. É assim que começa. Juízes capítulo 1, olha, ele é muito bom, mas ele é filho da fulana. Sabe aquela mulher da vida? Olha lá. Aquela mulher que roda a bolsinha aqui na esquina, ele é filho dela. Ele vive envergonhado. Ele vive no meio de uma marca, ele tem as costas dele tem um alvo, que todo mundo fala para ele assim, olha lá, ele é aquele fulano lá. Seu coração foi endurecido como um homem maldito e discriminado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o guerreiro, eu e você, sempre somos feridos dentro de casa. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu. Desprezado pela própria família, impedido de desfrutar privilégio de filho, sonegado ao direito de herança, humilhado, deserdado, agredido emocionalmente e forçado a fugir de casa. O que essa pessoa quer fazer agora? Eu fui desonrado, o que eu quero agora? Eu quero ser honrado. Então ele quer ser o melhor, ele não sabe fazer, mas ele quer ser o melhor. Ele quer ser o melhor na empresa, ele quer ser o melhor no ministério, ele quer ser aquele que lidera, ele quer ser tanto que ele vai sair daqui e vai se juntar com homens pecadores. A rejeição me impulsiona para que eu seja aceito. Ah, quer dizer que eu sou mau? Então eu vou ser o melhor mal do mundo, eu vou ser o meu malvado favorito. Rejeição. Se a gente não se desligar do passado, se você não dissolver as mágoas do seu coração, você vai estar indo para a guerra para cair, para tombar. Como caíram os guerreiros. Gente, eu estou falando aqui de retaliações, de colisões, de confrontos com as trevas. O inimigo sabe quais são o quê? As nossas fraquezas. Eu vivi, meu pai militar, meu pai foi um bom homem, minha mãe também. Mas eu aprendi a não perder guerra, sabia disso? Eu vivi desde os meus 14 anos, quando eu entrei para a preparatória de cadetes na aeronáutica. Eu aprendi a gente não entrega a batalha para o inimigo, a gente não se rende. A gente não abandona a trincheira. Você começou, você vai terminar. Você prometeu, você vai cumprir. A palavra tem que estar lá. Esses dias eu fui pregar em Marília, um tempo atrás, na terceira Batista de Marília. Gente, eu estava com uma esofagite grave. Eu preguei aquele final de semana inteiro, eu preguei 9 mensagens, soluçando. Você lembra disso, doutor? O doutor foi lá me tratar. Eu nunca tive, eu dormia, eu acordava soluçando. Alguém já teve isso, gente? Gente, é do mal isso. Mas eu fiquei lá e eu preguei as 9 mensagens, porque a gente é treinado para não perder guerra. Só que isso funciona contra o inimigo e não contra o meu amigo. A geração de oficiais que foi preparada depois da Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, ela mudou a visão do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Hoje, o Bolsonaro é de uma geração anterior à minha. A minha geração, ele não quer. Eu não quero fazer guerra com você. Eu quero que você seja meu amigo. Eu quero conquistar seu coração. Eu não quero fazer guerra, eu quero fazer paz com você. É uma outra visão. Só que quando eu sou ferido, eu quero provar que eu estou certo. A pessoa ferida, gente, se torna um porco espinho. A pessoa ferida fere todo mundo, porque sempre vai achar que alguém está rejeitando ela. Ela não consegue dizer assim, não, você tem razão. Você quer fazer assim? Então vamos fazer assim. Ó, você está errado, quer tentar? Vamos tentar. Aí quebra, agora vamos fazer de novo? É aqui que o inimigo ataca a gente. São nas nossas deficiências afetivas, nas nossas emoções machucadas. Ele conhece os nossos
tendões de Aquiles, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Um guerreiro que é castigado pela omissão do pai. Seu pai foi Gileade, filho da infidelidade paterna. Os irmãos o maltratam, o pai ignora. Os anciãos o expulsam e o pai é indiferente. Sua família o rejeita, o pai se omite. Ele perde o direito de herança material, familiar e espiritual. Sem pai, perde também o referencial de autoridade. Ferirei o pastor e as ovelhas se... Repare nisso. Como nós temos uma geração de homens frágeis. Nós nunca experimentamos, nós nunca vimos uma geração de homens tão emasculadas como nós temos hoje. Gente que qualquer coisa, é uma sensibilidade, gente. É uma fraqueza. Meu filho, estudando fora, fiz um acordo com ele. Eu falei, eu vou te mandar todo mês $280. É isso aí que você tem, você já tem cafeteria. É isso que você vai ter. Aí, ano passado, ele ficou doente. Com uma febre lá de 39 graus, 40 graus. E aí, ele tem um cartão que ele não pode usar. Isso aqui é para emergência. Para você pegar, tem uma emergência, compra passagem e volta para o Brasil. Ele não pode gastar com nada. Nada ele não pode gastar com uma pipoca. Não pode gastar. É a regra do jogo. Você quer estudar? É o que eu posso te dar. Gente, ele ficou com febre. E uma febre, pai, acabou meu dinheiro, tem que comprar remédio. Eu falei, não tem dinheiro. Eu estou vendo ele publicando, ele no Burger King, comendo sanduíche, hambúrguer, costelinha, barbecue. Gente, eu falei assim, não tem dinheiro, te vira nos 30. A mãe não quer que o filho frustre. Lembra que eu falei ontem? Quer ou não quer? Não. É só $40, é só 20. Não vai ganhar nada. Gente, ele arrumou emprestado com alguém. Eu não sei o que ele fez. A febre foi embora. Gente, aí eu entrei na conta dele do banco lá americano, fui ver. Ele está com uma poupança enorme. Eu falei, você vai me emprestar dinheiro agora? Quando a gente não tem referencial, um homem que não tem pai, ele não tem o quê? Não tem direção, não tem identidade. Repara que toda ansiedade vem pela ausência do pai. Pode aprender isso. Ansiedade é a ausência da figura do pai. Por que andais ansiosos? Olha para o céu, veja os passarinhos, eles não plantam, não colhem, não ajuntam, mas o vosso pai as alimenta. Olha para os lírios do campo, por que você está ansioso pelo que você vai vestir? Olha os lírios do campo como crescem. Nem Salomão, com todo o seu dinheiro, conseguiu se vestir com esse lírio do campo aqui. Olha, se Deus pega um lírio que está aqui hoje, amanhã lançado no forno e veste ele, não vai vestir vocês? Não ande ansioso. A ausência de pai faz com que a gente fique ansioso. Quando a mãe diz assim, quando um pai diz assim, eu vou embora, eu vou abandonar você. Gente, pode preparar. O medo já entra no coração da criança. Essas enfermidades que são... A psicologia explica muito bem essas questões, essas neuroses, essas psicoses, elas começam dentro de casa. Por quê? Por causa da omissão do pai. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. É por isso que a ministração da identidade espiritual, ela é tão importante para a igreja. É por isso que a ministração da paternidade espiritual é tão importante para a igreja. É por isso que a primeira coisa que você tem que fazer é a pessoa entender que Deus é pai dela. Porque se Deus não é o teu pai, você não vai falar com ele, você não vai orar e você não vai interceder nem por você, nem por ninguém. Você tem medo dele? Se você não entende que Deus é manso e humilde, e que ele alivia as minhas cargas, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, você sempre vai tratar ele à distância. Número 3. Um guerreiro envergonhado pela imoralidade da mãe. Sua mãe era uma prostituta. Mulher desprezada pela sociedade. Via sua mãe com outros que não eram seu pai. Carregava a vergonha da mãe. Um guerreiro que foge do passado, que vem e volta à tona. O passado sempre vem e volta. Vem e volta. Repara que missionários são fujões. Quem já notou isso? Tem um amigo meu, pastor Cote, aqui da Jocum, jovem com uma missão. Ele sempre fala assim, pastor, quem vem para cá é fujão. Ele está decepcionado com a família dele, ele foi expulso da casa dele. Gente, se você tiver um prato de lasanha quentinho,
uma cama confortável, e uma mãe fazendo cafuné em você, e um pai sendo amoroso, você vai sair de casa para quê? Ah, eu vou para a África, vou para o Vietnã, para a Bósnia, eu vou para a guerra do Haiti. Você vai fazer isso, gente? Missionário é fujão. E às vezes Deus tem que cortar a cabeça de Tiago, como aconteceu, para o povo ficar com medo de fugir e levar o evangelho até a extremidade da terra. O que está acontecendo aqui? Esse moço tem um passado que ele não gosta dele. Então ele esconde. Quando eu falo para você que a libertação lida com feridas escondidas, são passados que nos envergonham, são passados que você não quer que ninguém saiba, porque se você achar que o seu pastor, o seu líder, o seu conselheiro vai te desprezar mais uma vez, você não vai falar com ele, não vai contar. Esse vínculo de segurança, ele tem que ser estabelecido, senão você não vai conseguir tratar de ninguém. Número 4, um guerreiro que luta sem a identidade de filho. Então Jefté fugiu de seus irmãos, estabeleceu em Tobi, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. Se afasta dos irmãos e dá o primeiro passo para rejeitar sua identidade de filho. Gente, isso aqui é a história de um desviado, vocês não estão entendendo não. Esse homem nasceu na igreja. Esse homem nasceu, ele é filho de Gileade, um lugar de cura. Ele é massacrado pelos irmãos, sabe o que ele faz? Vaza. A história dele é igualzinha à história de Judá. Depois leia Gênesis 38, igualzinho. Judá, ele conspira junto com os irmãos para entregar José para o Egito, lá para a caravana de midianitas que subia para o Egito. Gente, quando ele vê o choro do pai, quando ele percebe o que ele fez, sabe o que ele faz? Ele não aguenta ver a decepção que ele foi, ele vai para onde? Ele vai para a terra dos canaanitas. E Judá faz uma lambança na vida dele, até no final ele transar com a própria nora. É isso que ele faz. Ao fugir, escolhe o caminho mais longo, toma uma direção de tristeza, sem força para reagir ao pecado, se afunda nele, foge de quem ele foi criado para ser em Deus. Ele foi criado para ser um juiz. Ele acaba se misturando com pecadores. Ele se marginaliza. O marginal é aquele que vive o quê? Ao redor. Ele não consegue centralizar. Não foi para isso que eu fui chamado. Mas ele não tem mais forças. Um guerreiro desautorizado pela liderança espiritual é quando a igreja machuca. Porventura, não me odiastes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque, pois, agora vestes a mim quando estás em aperto. A liderança aqui ajudou a ferir ele. Abandona o próprio lar. Quando o lar é uma ameaça, o filho se desvia. Machucado e desprotegido, se marginaliza. Passa a andar com outros rejeitados. Vai para a guerra e deixa a sua própria casa sem proteção. Tem umas ovelhas. Eu gosto de trabalhar com rebanho. Existem umas panelas dentro da igreja, você vai ver isso. Isso acontece com jovens, com adolescentes e com adultos. Os incrédulos andam com os incrédulos. Os rebeldes se juntam aos rebeldes. Os santos se juntam com os santos. Eles se atraem, é um negócio doido. Você chega na igreja, você fica assim em silêncio, olhando para todo mundo e tentando discernir quem todo mundo é. Até que de repente você vê que tem uma pessoa que tem um tipo de enfermidade, ele se junta a outro que tem a mesma enfermidade, a outro que tem a mesma enfermidade, você fala, pronto. Está aí o time da tristeza, o time que você sabe, ele não vai trazer tristeza para mim, vão trazer tristeza para eles. Foi o que aconteceu com quem? Com esse homem aqui. Ele vai se juntar a marginais. Então, sempre que eu falo sobre ataque, colisão, e aqui eu quero fazer um parênteses e retaliação, eu gosto de usar esse texto aqui, este que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga assim, nada. Nada vai fazer coisa alguma. Então, nós temos, em primeiro lugar, uma cobertura espiritual. Ontem nós já vimos a armadura. A armadura quem me dá? Não é meu pastor, não é minha igreja, sou eu que vou lá e tomo. Tomai sobre vós, isso é uma responsabilidade minha e sua. Capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito, o cinturão da justiça.
Eu tenho que me cobrir com a verdade. Isso aí é problema meu. Eu é que tomo a armadura. Agora, cobertura e patente é experiência. Eu já lutei com urso, eu já lutei com leão, eu vou lutar com esse gigante, e o Deus que me libertou do urso e do leão vai acabar com a raça desse incircunciso filisteu. Ele tem o quê? Patente. A patente são experiências de vitória. Gente, você vai colecionando experiências na sua vida, você fala assim, eu não preciso mais ter medo. Você vai ficando maduro. Agora, quando eu falo de cobertura, existem 3 áreas que a gente precisa estudar. Primeiro, a colisão. A colisão, ela vem por causa do cansaço da guerra. Gente, a vida do intercessor é fácil? Vocês vão ver aqui, nós vamos ler um texto. Moisés sobe e levanta a mão, mas as suas mãos eram cansadas. E ele abaixa. É por isso que nós precisamos de um time de intercessores. Não é intercessão do eu sozinho, do eu em casa. A gente tem que trabalhar junto. Retaliação é o ferido na guerra. Por que Saul foi ferido na guerra, gente? Por quê? Ciúme, inveja, rebelião. Aquele espírito de morte entra nele quando ele tem ciúme de Davi. Saul matou 1000, Davi é 10 vezes melhor, matou 10.000. Aí ele fala, vou matar esse garoto. Aquele espírito de morte já estava lá, ó. Gente, o espírito de morte, ele trabalha para você destruir alguém ou para você se automutilar. Aquele que pela espada vive, pela espada morrerá. Eu sei que está trocado, eu vou corrigir. Aquele que pela espada vive, pela espada morrerá. Lembra disso? É impressionante como é que o sangue contamina e persegue. É impressionante. Quando a Bíblia diz o sangue profana a terra clama na sua grita pela morte do assassino. O vingador do sangue vai vir atrás de você. É impressionante como a perseguição do sangue é implacável. Você trata de homens, policiais militares. Não, pastor, eu vou lá e mato mesmo. Matou um amigo meu? Não tem problema. Eu deixo esfriar, vou lá depois e mato ele também. Não tem jeito. Aquele sangue vai ser contra a vida dele. Então ele pode ser um matador. No final, ele vai se suicidar. Ou alguém vai matar ele. Vai. É comum o espírito de suicídio. Gente, espírito de suicídio manifesta em rebelião sempre. Tem rebelião e tem sangue derramado. Pode ser sangue derramado de aborto, pode ser sangue derramado, a pessoa vai e mata um gato preto, uma galinha preta, um bode, enfim, faz um trabalho ritual. É impressionante. E patente, contra-ataque é a regra da guerra. O inimigo pode contra-atacar? Pode. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam contra Miguel. Tem contra-ataque? Tem. Mas eu quero construir ou reconstruir essa questão da retaliação aqui. Ferida em casa, iniquidade, transgressão e pecado se aprendem em casa. Olha o Salmo 51, o Salmo da confissão de Davi. Lava-me completamente da minha iniquidade. Diga iniquidade. Repara que são 3 coisas diferentes aqui. Iniquidade, pecado e transgressão. E purifica-me do meu pecado. Diga pecado. Porque eu conheço as minhas iniquidade, pecado e transgressão. O meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Preste atenção. Davi está confessando o pecado da sua casa. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha. Tanto que você vê que quando Jessé, 1 Samuel 16, Jessé chega para ungir o próximo rei de Israel, Samuel chega na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, ele chama os seus filhos, ele chama os filhos, mas não chama Davi. Por quê? Davi era um filho ilegítimo. Presta atenção que ele vai cair no mesmo pecado do pai dele. Ele vai se deitar com Batseba. Presta atenção que os filhos dele vão cair no mesmo pecado dele. Gente, eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e até a 4ª geração. Quer fazer uma conta comigo? O pai dele tem Davi com uma mulher estranha.
Davi, o filho, se deita com uma mulher estranha, a vizinha Batseba. O filho dele, Amnon, se deita com a própria irmã em estupro. Um estupro, uma sexualidade dentro de casa. Absalão se deita com 10 concubinas de Davi. Olha a confusão. Salomão tem 1000 mulheres. Querido, eu te garanto que uma te basta. Uma basta. Falhei uma ajudadora idônea. Uma. Tá bom, uma. Chega. Tá ótimo.